Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então retornando com mais um programa para nós conhecermos e estudar a história da nossa igreja. Nos últimos programas, nós estávamos falando a respeito da reforma. A reforma que era assim muito querida por toda a igreja. Os papas tinham planos de reforma. Desde o Papa Martinho V, no século XIV, já se falava em uma reforma profunda. Mas a reforma não saía do papel, não se conseguia fazer reforma. E a igreja estava mergulhada em dificuldades, em problemas. Quando veio Martinho Lutero e anunciou a reforma, fez a reforma, mas ele fez uma reforma fora da igreja, à margem da igreja, ao lado da igreja, lá na Alemanha, com adesões de toda parte, de todos os lugares. Como ele não conseguiu a adesão dos bispos, ele foi atrás dos príncipes, e com os príncipes ele conseguiu fazer as reformas dentro da Alemanha, e sobretudo nos povoados que estavam confiados a esses príncipes. Então, mais adiante ele pensava ter a adesão de bispos, para poder ordenar novos pastores e novos padres, mas nenhum bispo aderiu ao programa de Lutero. Então, por isso, Lutero teve que apelar para o sacerdócio comum. Ele disse, não, realmente o batismo já nos dá o sacerdócio. Não precisamos novas ordenações, não precisamos de bispo. E ele ficou sem bispo, e por isso sem novas ordenações. E a partir dali, a partir de Lutero, nós vamos ter pastores, mas apenas os ministérios na reforma de Lutero entram como funções. São trabalhos que eles exercem dentro da igreja. Então, nenhum bispo aderiu, não havia nenhuma ordenação, o sacramento da ordem não era importante na reforma de Lutero. E com isso, então, praticamente, os pastores são investidos pela comunidade para pregar e presidir os sacramentos, mas falta para eles esta hierarquia que nós temos constituída pelo sacramento da ordem. Nós vamos hoje dedicar um pouco de tempo ao calvinismo. Calvino também viveu nesta época. Vejam que até 1517 o cristianismo era um monobloco, que vinha desde São Pedro até ali, 1517, uma grande religião. Já havia acontecido aquele cisma no Oriente, já tínhamos uma separação, ortodoxos e católicos, mas estávamos assim convivendo com ortodoxos e católicos. Agora, em 17, começa a haver os luteranos. Então temos o luteranismo presente na Europa, especialmente nos países de língua alemã, mas também entrando, sobretudo nos Países Baixos, chegando até a Inglaterra também. Mas na Inglaterra se dá agora o cisma anglicano. E o cisma anglicano praticamente rompe toda a Grã-Bretanha da Igreja Católica de Roma. Mas, na época, como dizia, vivia também João Calvino. João Calvino, que nasceu em Noyon, na França, filho de um pai extremamente religioso, que era secretário e tesoureiro do arcebispado de Paris. Justamente lá, este pai foi descoberto como corrupto, como alguém que estava enriquecendo ilicitamente às custas do episcopado, e ele foi condenado, foi para a cadeia e morreu na cadeia. Então esse filho que cresceu dentro desta realidade se revolta profundamente contra a igreja,
Para ele foi sempre uma injustiça que se cometeu contra o velho pai, o pai que morreu na cadeia, que esteve tanto tempo condenado, ele dizia inocente, assim por diante. Então o que ele fez? Passou a vida estudando. Estudou o que podia, especialmente filosofia e teologia. Depois ele começou a viajar pela Europa, foi para a Itália, foi para Roma, viu também a realidade de Roma, lá pelo 1530, 35, 36. Quando ele chegou em Genebra, a grande cidade de Genebra, que fica lá na Suíça, quase na França, lá estava havendo uma revolta em toda a cidade. Por quê? Porque a cidade de Genebra estava nas mãos do bispo de Genebra. E ele, com o seu cabido, governava a cidade em todos os sentidos, também politicamente. Era uma cidade, portanto, entregue às mãos do bispo e do seu cabido. E ele governava desde a cobrança de impostos até o sistema penitenciário. Tudo estava nas mãos do bispo. Mas uma revolta popular fez com que o bispo tivesse que renunciar e sair de Genebra. Não só o bispo, mas também todo o seu cabido, todos aqueles que estavam à volta do bispo, foram expulsos. E quando nesta hora apareceu lá este moço bem preparado, bem estudado, leigo, solteiro, estava lá, entregaram o comando da cidade para Calvino, João Calvino, que assumiu então com o título de reformador eclesiástico e pregador do Evangelho. Essas eram as duas grandes denominações que ele assumiu, e com esses títulos ele recebeu a cidade inteiramente em suas mãos. Então ele começou o trabalho de reforma e de pregação do Evangelho. Assim ele falava, com dois grandes princípios. Primeiro, ele falava sempre nos predestinados. Ele se dizia predestinado, foi Deus que me preparou esse caminho, eu sou predestinado para uma vida aqui na terra, para cumprir a minha missão aqui entre vocês, e depois para a eternidade já sou também predestinado para o céu. E olhava para o seu povo e dizia, todo povo é ou predestinado para o céu ou predestinado para a condenação, para o inferno. E aqueles que são predestinados seguem as orientações que eu vou dando a partir do Evangelho. E quais eram as orientações? As orientações eram basicamente princípios morais extremamente exigentes. Extremamente exigentes. Tanto que ele proibia música ao ar livre, ele proibia participar de bailes, proibia dançar, proibia banhos públicos, proibia jogo de carta, tudo era proibido. Naturalmente proibia qualquer bebida alcoólica, proibia o fumo, proibia... tudo era proibido. Quem quisesse seguir Calvino devia ter uma vida como ele estava imaginando e como ele estava querendo, como ele estava colocando. E isso significava para Calvino a reforma. Portanto, também as mulheres, suas roupas, todas deviam ser assim, completamente de acordo com os princípios doutrinais de Calvino. Com isso, naturalmente, ele foi indo muito bem até 1538, 2 anos depois de ter implantado essa reforma, assim severa, dura e muito firme. O que aconteceu? O povo se revoltou e ele teve que fugir, praticamente fugir de Genebra e foi para Estrasburgo, onde então, lá em Estrasburgo, ele ficou durante uns bons anos no exílio
enquanto outros sucessores dele e amigos dele continuavam a pregação em Genebra. Sempre ainda com o princípio da reforma e sempre ainda também com os princípios estabelecidos pelo próprio Calvino. Mas, em 1542, eles foram até Estrasburgo, convidaram para trazê-lo de volta, já que em Estrasburgo Calvino tinha implantado a mesma reforma e estava indo muito bem com a igreja organizada, com tudo organizado, todos os grupos agora já funcionando maravilhosamente bem. Inclusive a escola calvinista já estava dando seus primeiros ensaios em Estrasburgo. Então, eles queriam que ele voltasse para Genebra e voltasse a ser aquilo que ele foi durante tantos e tantos anos. O que aconteceu? Voltou para Genebra, mas exigiu que colocassem em funcionamento todos os princípios que ele estava trazendo. Que deveriam, então, deixar ele livremente agir e fazer tudo o que ele quisesse fazer. Porque só assim, nessas condições, ele voltaria. Voltou, sendo acolhido, aclamado por todos. Então, ele implantou realmente os princípios todos do calvinismo, sempre baseados numa moral rígida, extremamente rígida, e no princípio da predestinação. Todo homem nasce predestinado, ou para o céu ou para o inferno. Isso já se vê durante a sua vida. Se ele durante a sua vida vai bem nos seus negócios, nas suas iniciativas, então é um predestinado para o céu. Mas se ele durante a sua vida não vai bem e tem dificuldades em tudo e com todos, então certamente é um predestinado para o inferno. Aqui nós paramos hoje, sabendo já que houve uma terceira reforma muito séria, muito profunda, muito grande, começando em Genebra e depois se espalhando por toda a Europa com João Calvino. Aqui nós paramos, deixando para todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.